Dentre todos os monstros que apareceram nas duas primeiras temporadas de One Punch Man, eu tenho certeza que vocês conseguem se lembrar de vários deles. A gente tem o Rei do Mar Profundo, aquele Kabuto, o Lord Boros, mas eu tenho certeza que se eu te perguntar sobre o Homem Fênix, quase nenhum de vocês que só viram um anime vão se lembrar. Mas para refrescar a sua memória, ele é aquele monstro extremamente esquisito, com uma fantasia de fênix que não só é responsável por tentar recrutar o Garou para a associação de monstros, como também salva o Garou do Silver Fang, Bomb e Genos. E esse monstro no mangá de One Punch Man foi responsável por dar uma das lutas mais duras para um dos heróis mais fortes da classe S, o Imperador Criança. E é essa luta que eu vou contar para vocês hoje. Eu vou começar a trazer lutas desse arco de One Punch Man que eu gosto bastante, enquanto o anime não sai aí, né? Mas bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre a disputa de força entre um herói com intelecto inigualável e um monstro com evolução quase infinita. Como eu disse anteriormente, vocês se lembram bem que o Homem Fênix foi responsável por salvar o Garou, certo? Pois bem, depois disso ele partiu para o covil da Associação de Monstros com o Garou, que nesse momento fica aos cuidados da Associação de Monstros, já que eles tinham um grande interesse nele. Mas o que acontece com o Garou nesse arco é história para outro vídeo. Acontece que os monstros sequestram o filho de um executivo da Associação de Heróis, com o único intuito de atrair os heróis, em especial os heróis da classe S, já que a essa altura os monstros tinham plena convicção de que os executivos da Associação de Monstros seriam mais do que suficiente para derrotar todos os heróis, principalmente os da classe S. E uma vez que os classe S, que são o trunfo da Associação de Heróis, estivessem fora de cena, seria fácil tomar o mundo humano por qualquer métodos possíveis, já que não teria qualquer resistência, e é aí que entra o Gyoro, um executivo e líder da Associação de Monstros, já que por mais que o Orochi sempre seja referenciado como o rei dos monstros, é sempre Gyoro que toma a frente e dá as ordens, além de que ele, através de seus poderes psíquicos, é responsável por medir o nível de desastre dos monstros da associação, além de dar dicas de como eles podem evoluir. E em uma conversa entre Gyoro e o Homem Fênix, Gyoro questiona o Homem Fênix se ele sabe como que o Orochi-sama se tornou tão poderoso. O Homem Fênix responde que não faz a mínima ideia, no que o Gyoro responde que foi ele que criou o Orochi. Ele estudou muito sobre a monstrificação, fazendo vários experimentos e chegando à conclusão de que a morte está intrinsecamente ligada a esse processo. Que para se evoluir a nível de desastre, um monstro deve morrer e reviver várias e várias vezes, dizendo que foi isso que ele fez com o Orochi, e isso que o tornou tão poderoso. Ele dá o exemplo do Garou, dizendo que o Garou possuía um talento que permitiria evoluir dessa mesma maneira. E após essa conversa, aquela ideia sobre a correlação entre morte e monstrificação fica na mente do Homem Fênix, com ele pensando em como usar isso para ficar mais forte. Em contraparte, nós temos o seu algoz, o Imperador Criança, que é um herói de classe S, uma criança com um intelecto muito acima do normal, sendo capaz de criar equipamentos que o permitem lutar contra os monstros. Naquele momento ele estava sendo encarregado de uma missão importantíssima, a missão de não só encontrar o esconderijo dos monstros, uma vez que o Cavaleiro Metálico se recusou a ajudar, mas também de posteriormente liderar a invasão ao covil dos mesmos. A gente vê que ele que faz toda a coordenação e que ele também é responsável por não chamarem o Silver Fang e o Genos, já que ele tinha uma certa desconfiança dos dois. Criando todo um plano e na entrada do covil entregando para cada membro do grupo de ataque um localizador que podia ser usado para comunicação e para emitir um alerta de SOS caso fosse necessário. E ao entrar no covil dos monstros ele se mostra bem despreocupado, considerando que diferente de heróis como Super Aloy Darkshine, Big God e Flash, que se garantem em suas habilidades, ele é só uma criança, sem força e sem poderes, contando apenas com seus gadgets e com a sua tecnologia, que a gente vê que a primeiro momento deixam ele quase que invulnerável contra monstros de nível baixo. No capítulo 97 a gente vê um monstro tentando atacar ele e esse monstro é metralhado por uma torreta em formato de polvo do Imperador Criança. E não demora muito para ele e o Phoenix Man se encontrarem. Em um momento onde ele está tentando manter a concentração, ele pega até um pirulito da mochila para tentar se acalmar mais e é aí que o monstro encontra. Ele fica impressionado com o fato da criança estar tranquila em meio a tudo aquilo. O herói então questiona se ele seria um dos executivos e ele responde que é mais complexo do que isso. Ele é um cara responsável mais pela parte política e burocrática da associação, sendo apenas um nível de desastre demônio, mas que garante que possui uma força considerável e rapidamente ataca o Imperador Criança. Mas ele é surpreendido quando é subitamente parado por algo que parecia um tecido transparente. O herói da classe S explica que isso era um filme transparente que ele usava de embalagem para os seus doces,
mas que era extremamente resistente, capaz de parar até um ataque daquele monstro. Ele ativa a sua mochila e uma diversidade de armas são sacadas, retalhando o Fênix Man, sem qualquer tipo de piedade, com o mesmo morrendo na hora. E bem, agora você se pergunta, nossa, foi isso? Então essa é a luta entre esses dois? Bom, não exatamente. Acontece que o Imperador Criança segue dali bem convencido, afinal, mesmo sendo um nível demônio, ele nem suou e erradicou aquele monstro na maior facilidade. Ele sai dali e rapidamente consegue localizar o refém, a criança filho do executivo, e através de uma série de tecnologias ele consegue neutralizar os monstros que guardavam a cela e sair dali. Mas os dois são emboscados pelo monstro robô G5. O Imperador Criança usa novamente suas tecnologias para escapar dele com o Agama. O filho do executivo até questiona: pô, por que você não ficou lá para lutar com ele? Por que você não derrotou ele? E ele fala que a prioridade ali era o resgate do garoto e não eliminar os monstros, e que após o garoto ser evacuado daquele covil, aí sim eles poderiam se preocupar com a eliminação da associação de monstros. E nesse momento eles esbarram justamente com o cadáver do Homem-Fênix. O Imperador Criança fala que tá tudo bem, que aquele monstro estava morto, que ele já tinha lidado com ele. O Agama fica mais tranquilo e ele fala que, pelo que ele ficou sabendo, o Homem-Fênix era um cara bem forte. E do que ele ouviu falar dos monstros, era que o Homem-Fênix no passado foi um cara que vestia uma fantasia de um mascote de um programa infantil chamado Reino Animal, mas que tinha sido cancelado dado a reclamação de alguns pais pelo humor extremamente pesado do programa. Mas a característica principal desse personagem, a lore dele, era de que em todo o episódio do programa ele morria. Só que como ele é uma fênix, ele revivia no episódio seguinte, e ele ficava lá vivo como se nada tivesse acontecido, para só morrer de novo. Aparentemente ele passou pelo processo de monstrificação enquanto ainda estava dentro da sua fantasia, e por isso se fundiu a ela. E nessa hora a criança imperador já fica meio desconfiada dessa história. E vocês se lembram de que o Gyorogoro disse? Que para evoluir, um monstro deve ser capaz de morrer e reviver diversas vezes. Pois bem, de repente um brilho muito forte surge e uma voz diz: uma vez Gyorogoro me disse que passar pela experiência infernal de uma quase morte é o verdadeiro caminho para evoluir. Nível Desastre Dragão, Homem-Fênix revivido. Agora com uma aparência bem mais intimidadora, aquele monstro evoluíra de nível demônio a nível dragão num instante. O Imperador Criança rapidamente reage e cuida da prioridade, protegendo o filho do executivo. E partindo para o ataque, ele coloca novamente aquela camada de filme transparente. Na verdade, dessa vez ele coloca 5 camadas, confiante de que seria impossível romper aquela proteção. E a fim de tirar a limpo se sua evolução era real, o Homem-Fênix avança com tudo, rasgando a defesa do herói e o empurrando com tudo para trás. Ele se gaba sobre sua evolução, fala sobre que agora ele é o mais poderoso e nada pararia ele. A criança começa a chorar e o Homem-Fênix pensa que o seu choro é de medo ou de desespero, de ser morto ali mesmo. No que o Imperador Criança nos revela que na verdade ele estava frustrado, e erguendo seu braço ele convoca o seu maior trunfo, Brave Giant. Em um instante, de todas as direções abrindo caminho, as partes mecânicas de um robô se unem, formando um traje mecha extremamente poderoso, comandado pelo herói de classe S. Ele empurra o Homem-Fênix e lá estava o robô gigante. E nessa hora o Homem-Fênix se questiona: se ele tinha isso o tempo todo, por que ele não tirou o garoto da cela, convocou esse traje e só saiu dali quebrando as paredes? Ele conclui nessa hora que a razão deve ser porque esse traje deve possuir uma porrada de restrições. E ele estava certo, já que de dentro do traje a gente vê o painel do Imperador Criança com uma contagem regressiva de 2 minutos e 10 segundos, para poder operar aquele traje. Ele arremessa mísseis teleguiados no Homem-Fênix que facilmente os despista. Ele então atira alguns mini-robôs, que são miniaturas de seu traje. Eles o cercam o Homem-Fênix, que apenas ri em meio a tudo isso. Eles disparam contra ele, mas é inútil. Ele alerta que não vai permitir que nenhuma brecha seja deixada em sua defesa e joga os robôs para longe. Ele vê o quanto o herói de classe S está tentando acabar com a batalha o mais rápido possível e conclui que ele deve ter pouco tempo para operar o traje robótico, com o painel do robô nos sendo mostrado com apenas 1 minuto e 30 segundos restantes. Ele então ataca, mas não mira no Imperador Criança e sim no Agama, que gritava desesperado pelo Imperador Criança. O objetivo do Fênix Man era, ao mesmo tempo que causasse dano ao Imperador Criança, também deixá-lo sem saber o que fazer, atacando o filho do executivo. Ele então saca um dispositivo para se proteger e formar um escudo, e segura o Agama nos seus braços para protegê-lo. O Homem-Fênix diz que seu plano é cansar o Imperador Criança até que seu traje se esgote, e depois puxá-lo para as profundezas do covil e deixar o garoto apavorado.
Mas enquanto divagava a respeito disso, sem perceber, ele é pego numa armadilha, caindo em uma camada daquele filme transparente, ficando preso e encurralado, tomando um soco em cheio do Imperador Criança que destrói a pilastra que ele estava. Ele começa a caçar o Homem-Fênix pelo ambiente, o fazendo voar ainda mais rápido. Ele joga mísseis novamente, que são desviados, e o Imperador Criança investia novamente, mas em um movimento o Homem-Fênix usava sua habilidade suprema. Dessa vez, completamente sincronizado com sua fantasia, ele começa a atacar o Imperador Criança numa velocidade absurda. Ele joga as miniaturas novamente, mas dessa vez, ao atirar, toda a energia é absorvida pelo Homem-Fênix, que fica ainda mais poderoso, emitindo toda aquela energia para acabar de vez com o garoto. Mas o herói saca uma lâmina para tentar destruir o monstro, que consegue quebrá-la, e começa a perseguir o Imperador Criança com diversos tiros. E enquanto se defende, o Imperador Criança pensa que deve acabar com aquilo o mais rápido possível, já que ele tinha pouquíssimo tempo. Enquanto o Homem-Fênix não parava de atacar, mas dessa vez ele cai novamente em uma armadilha com um campo eletromagnético que o prende e o Imperador Criança ataca novamente com seu soco. Mas dessa vez o soco é segurado pelo Homem-Fênix, e com apenas 1 minuto e 15 segundos de uso do traje restantes, ele usa o seu boost no soco, com o resultado sendo os dois afundando por diversos andares daquele lugar. Acontece que o Imperador Criança tinha visto que o localizador de um dos heróis da classe S se encontrava ali perto. O seu plano era se juntar a ele e juntos derrotar esse monstro. E enquanto caíam, arrebentando tudo, ele via o cadáver do Homem-Fênix caindo brilhando, indicando que ele estava prestes a reviver. Ele concluía que o herói que estava ali por perto era o Flash Flash, pela velocidade que o rastreador estava se movendo momentos antes deles dois caírem ali. Mas ao chegar naquele lugar, no fundo da água, cheio de cadáveres de monstros, ele encontrava o localizador caído e se perguntava se o Flash teria sido derrotado. E só para contextualizar, o Flash, momentos antes do Imperador Criança chegar aí, estava lutando com 2 monstros ninja de nível dragão. Ele derrota os 2, mas deixa o rastreador cair no meio da luta. E por isso o Imperador Criança achava que ele estava por ali. A gente vê nessa hora, inclusive, o Flash perdido, escolhendo para qual lado dos corredores do covil ele ia. Mas de volta à luta, um brilho intenso começava a ser emanado e o herói concluía que era o renascimento do Homem-Fênix, que a essa altura iria evoluir mais uma vez. Ele parte para atacar e impedir que isso aconteça, mas já é tarde demais. Nós vemos aqui a forma definitiva. Homem-Fênix, modo águia brilhante. Ele segura a espada do robô e em um único movimento arranca o braço do robô. O Fênix Man começa a zombar dele, dizendo que acabou, que se ele tinha escolhido se tornar um herói para ter fama, ele já poderia desistir. O Imperador Criança frustrado diz que eles não são iguais e que ele não se tornou um herói para poder se aparecer, nem nada do tipo. E com apenas 50 segundos do seu uso de traje restando, ele decide apostar tudo no último ataque. Até que o Homem-Fênix revela que ele tem uma surpresa, uma habilidade que veio através de sua nova evolução. Ele começa a brilhar muito, um brilho que podia ser visto mesmo de olhos fechados. E nessa hora, aquele lugar que estava cheio de cadáveres de monstros muda completamente, com os monstros que outrora estavam mortos se erguendo e se agarrando ao traje do Imperador Criança. O Homem-Fênix explica que graças ao seu traje, ele é capaz de irradiar energia vital capaz de reerguer cadáveres. Os monstros passam a atacar o Imperador Criança, que se defende como pode. E ele fica muito preocupado, pois aquilo não era pouca coisa. Se ele falhasse ali, haveria um monstro à solta que não só é imortal, como é capaz de reviver outros monstros, concluindo que ele foi muito ingênuo e que subestimou demais os monstros. Nessa hora, o Homem-Fênix se lembrava de quando o programa infantil no qual ele participava acabou e se perguntava se ao derrotar o herói ele também ficaria preso naquele traje, com o Agama gritando pelo Imperador Criança que tentava avançar com tudo, mas era parado pelos monstros que foram mortos pelo Flash e que agora foram revividos pelo Homem-Fênix, que nessa hora aproveitava a brecha para sair dali com o refém. Afinal, mesmo que o Imperador Criança se desvencilhasse daqueles monstros, o tempo que lhe restava para operar o traje era bem curto, sendo impossível o alcançar. Ele já vislumbrava o seu futuro brilhante como rei dos monstros, pois mesmo que surgisse um monstro mais forte que ele, seria irrelevante, pois bastava ele criar um exército de monstros mortos-vivos. E quando ele achava que a vitória estava garantida, o Imperador Criança chama pelos seus robôs miniaturas, que dessa vez, em alta velocidade, lá de cima, eles chegam avançando contra o Fênix Man. O braço que o Homem-Fênix carregava se torna uma broca que o acerta em cheio, enquanto a Gama cai em direção ao abismo. E com 5 segundos do seu traje restando, ele clama para que o computador esquecesse da autopreservação do robô e que o foco de preservação deveria ser apenas nos braços e nos propulsores, pedindo para que o traje erradicasse todos os inimigos à frente e subisse com força total.
já que esse seria o seu último e mais poderoso ataque. Nessa hora ele subia com tudo e os mini-robôs se fundiam num braço mecânico, a fim de substituir o que tinha sido arrancado. E agora, completamente energizado ao estilo Dragon Ball Z, ele exclamava seu último golpe, Millennium Emperor Nova. Nessa hora, vendo que não havia escapatória, o Homem-Fênix tenta absorver toda a energia para si, mas o impulso era grande demais, e tudo que estava na frente dessa rajada de energia era desintegrado, causando uma grande explosão que alcança até a superfície. O tempo havia se esgotado, o dano era de 96% e todos os sistemas estavam inoperantes. Mas nessa hora, um alívio chegava ao herói que, embora tivesse penado para derrotar aquele monstro, ele pelo menos havia conseguido evoluir nas suas estratégias no meio da batalha. E enquanto se perguntava se todos estavam bem, uma voz ecoava dos céus. Parece que minha coroação agora tem a bênção dos céus. E lá estava ele, Homem-Fênix, com parte de toda aquela energia absorvida. Ele dizia que o Imperador Criança devia se entregar, assim ele o mataria rápido, sem sofrimento, mas logo mudava de ideia, dizendo que não poderia perdoá-lo, então o faria sofrer o máximo possível antes de sua morte. O Imperador Criança se recusa e diz que vai ficar ali dentro esperando por ajuda, afinal, os ataques do monstro não eram capazes de afetar sua cabine de comando. O Homem-Fênix dizia que iria fazê-lo sair dali, abrindo um buraco no seu traje, partindo com tudo. Mas nessa hora o Imperador Criança ia de encontro ao ataque. Ele se ejetava do traje e prendia o Homem-Fênix no mesmo, o que não durava muito, pois o retalhava de dentro para fora. E agora, sem seu traje e sem opções, seria o fim daquele herói. Mas tranquilamente o Imperador Criança pensava que tudo tinha ocorrido como planejado, e que ele queria apenas colocar o Homem-Fênix em um espaço apertado e escuro. E quando o Homem-Fênix iria retalhar o garoto, uma risada descontrolada tomava conta de si. Ele começava a se contorcer no chão e o Imperador Criança tinha certeza que ali ele tinha ganhado. Ele explica que no momento em que o monstro entrou no seu traje, ele implantou um inseto de cócegas em sua fantasia. Esse inseto provoca cócegas no inimigo, o fazendo rir incessantemente, até que eventualmente ele morra de asfixia. O próprio Imperador Criança diz que até ele tem medo de si mesmo por ter pensado em algo assim. E como a fantasia era o que dava os poderes para o Homem-Fênix, ao tentar retirá-la ele fica vulnerável, bastando apenas ao Imperador Criança remover todo o traje e neutralizar o monstro, saindo dali com a Gama em segurança. Bem, esse foi o vídeo. Essa foi a luta entre o Imperador Criança e o Fênix Man. É uma luta que eu gosto bastante. E como eu disse, a razão de eu estar trazendo essa luta aqui é porque eu vou trazer algumas lutas de One Punch Man que eu gosto. Enquanto a terceira temporada não sai e não adapta essas lutas. Porque pra quem não sabe, essa terceira temporada de One Punch Man vai ter muita luta, cara. Esse arco de One Punch Man é lotado de várias lutas. Eu não sei nem quando que essa temporada vai sair de tanta luta que tem nesse arco. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. É isso, tamo junto.